Olá, sejam todos muito bem-vindos à oitava das 13 lives da Maratona Resolvendo a Gestão. Eu sou Sabrine Magalhães e ajudo fisioterapeutas a organizarem e alavancarem seus estúdios de Pilates através do método Gestão Corpo e Pilates. É um método que a gente aplica aqui no nosso estúdio e vem colhendo muito resultados durante esses 5 anos de estúdio. Então eu venho aqui, me prontifiquei a vir durante 13 lives para estar dividindo com colegas fisioterapeutas assuntos tão importantes, né, de gestão, de organização, de arrumação dos nossos processos dentro do nosso estúdio de Pilates. Porque muitos colegas se preocupam somente na técnica, né, na nossa habilidade técnica e esquecem das outras habilidades, né, de gerência, de gestão, de administração, de organização financeira, de organização administrativa, ou seja, todo o bastidor, né, que tem por trás de um estúdio de Pilates. Então, se você ainda não assistiu nenhuma live, nenhum bate-papo sobre isso, hoje é a nossa oitava live. As outras 7 estão gravadas aqui no feed. É só você arrastar para cima lá no feed que você vai poder ter acesso a essas dicas, informações, orientações sobre esse assunto de organização, para que a gente alavanque os nossos estúdios de Pilates e realmente que a gente transforme eles num negócio lucrativo, né? Que a gente veja realmente impulsionamento nesse tipo de trabalho. E hoje eu tenho o prazer de dividir aqui essa live com a querida Tatiana Marques da Physiofly. Ela tem o seu estúdio de Pilates, de Neopilates, em Piracicaba, São Paulo. E ela vai estar trocando aqui esse assunto, né, de gestão, de organização. Para você que é fisioterapeuta, esteja aqui com a gente até o final. Essa live vai ficar gravada e vai ficar aqui também no feed para que todas as pessoas aí possam acessar esse assunto que muitas vezes é negligenciado, né, por nós fisioterapeutas. Então eu vou chamá-la, acho que ela já está aqui. Deixa eu ver se ela já está aqui. Deixa eu ver se ela vai entrar. E Oi, Tati. aí, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então, hoje, excepcionalmente, eu falo aqui do meu estúdio. Então, nós vamos ter barulho, nós vamos ter carro, nós vamos ter moto. Às vezes, nós vamos ter interfone tocando, mas é assim mesmo, é vida real, né? E eu tô muito da frase de que é melhor feito do que perfeito. Então, a gente tem que fazer, levar Exatamente. informação, que o ideal é a gente realmente transmitir mensagens e ter essa troca, né? Que é tão É, importante pra gente, fisioterapeuta, né? Então, tá sim. sendo muito rica essa troca mesmo que, né, o conteúdo ele fica gravado justamente para que as pessoas tenham acesso a essas informações. E quanto mais a gente divide, Uhum. melhor, né, Tati? Então é um prazer te receber aqui, desde Ah, já eu te prazer é meu. agradeço. Eu vou deixar você se apresentar um pouco, depois eu falo Uhum. aí um pouquinho mais sobre você. Beleza. Eu sou Tatiana, né? Eu sou fisioterapeuta aqui em Piracicaba, interior de São Paulo. Eu tenho meu estúdio há 7 anos. Eu trabalho com o método Pilates, né? O Pilates e outros métodos integrados, né? E eu trabalho sozinha aqui no meu estúdio. Bacana. E você tem tanta experiência que a gente acompanha seu trabalho aí nas redes sociais aí há um tempo. E esse assunto de Obrigada, gestão e administração é um assunto tão esquecido por nós, fisioterapeutas, né, Tati? gente. A gente vai entrando num processo de atendimento, a gente vai entrando num processo de, não é, de planos de tratamento, e a gente vai deixando de lado e negligenciando muito essa parte administrativa, né? A gente Muitas sai coisas sem a saber gente. nada, né, tá? Da faculdade nesse Exatamente. sentido, A gente né? sai da faculdade sem saber esse assunto, né? Então é muito importante que a Uhum. gente realmente fale sobre isso, principalmente agora, depois desse período tão desafiador que a gente passou, né? E ainda está Sim. passando, né? Então, eu quero primeiro saber aí de você como é que está sendo essa retomada, se os alunos estão voltando, se você fez alguma forma de divulgação diferente. Posso falar que eu tô bem positivo aqui, viu? Porque eu tô com lista de espera já aqui no meu estúdio, graças a Deus. Eu retomei faz mais ou menos um mês e meio as presenciais, né, aqui na minha região. E eu não fiz nenhuma divulgação ainda. Eu até tentei organizar meu feed, né? Eu só divulgo pelo Instagram, Facebook, e mais é o boca a boca mesmo, né, Sá? Aqui na minha cidade funciona bem.
E tá sendo bom, viu? Acho que nossos colegas podem se preparar para momentos bons. Que maravilha, Tati. Aqui na nossa região, o meu estúdio, por exemplo, ele ficou fechado durante 6 meses, então foi muito tempo, né? Foi meio ano aí que a gente ficou sem atendimentos, né? A não ser o nosso atendimento online, mas que a gente precisou realmente se reorganizar, se reinventar. Então, para os colegas aí que não tinham reserva de emergência, né, de segurança, precisaram aí realmente se reinventar de todas as formas. Eu tive contato com vários colegas nesse período. Muitos colegas né, desistiram, muitos colegas fecharam seus estúdios ou tiveram que migrar para estúdios menores, né, por conta de aluguel, por conta de diminuição de espaço mesmo, diminuição de despesa, né? Então, realmente é um processo delicado, que eu acho que se as pessoas não estavam preparadas, né, que agora elas estejam preparadas, né? E que bom que você retomou e você, né, tá aí com essa lista aí na mão, isso aí realmente. Porque a gente vê as pessoas realmente buscando, né, esse tipo de Sim. exercício agora, esse tipo de prática, né, de atividade física. Aquelas pessoas que não praticavam, sentiram a necessidade, e aquelas que interromperam tiveram que, né, recuperar Retomar. agora no tempo perdido, né? Aí também foi assim, né? Foi assim, sim. E ainda tem o pessoal que acabou não querendo ir para academia e vai procurar os estúdios, né? Então a gente tem que estar ali preparado para receber essa demanda, né? Isso, eu acho que a forma de divulgação, ela tem que ser muito mais intensa agora, né? Porque para os Uhum. nossos colegas aí que realmente estão preparando, se preparando, né, para a retomada, seja nesse ano de 2020 ainda, ou já se preparando para 2021, Ano que né? vem. Eu falo que se a gente realmente quer que 2021 comece em janeiro de forma diferente, a gente tem que agora começar a nossa programação Sim. com algumas ações diferentes, né? A gente só tem resultados diferentes se a gente tiver ações e É. atitudes também diferentes. Se a gente for fazer tudo igual, o resultado realmente vai ser igual, né? Eu É. acho que a rede social, ela foi, né, sempre foi, né, um carro-chefe pra gente. Eu acompanho as suas redes sociais também. E agora, acho que melhor do que nunca, né? A rede social é a gente estar presente ali, porque é a nossa lista, o catálogo, né? São as folhas É. amarelas, páginas amarelas de antigamente, né? Você tem É alguma verdade. rotina, Tati, para a sua rede social? Sim, eu tento fazer. Agora eu estou organizando para. Como eu peguei muitos cursos para fazer, né, na pandemia, acabei me sobrecarregando. Eu tento fazer uma postagem. Estou me organizando para voltar a fazer uma postagem diária, né? Geralmente eu separo um dia da semana para programar a semana toda que virá, né? Então agora eu estou me organizando para retomar esses conteúdos. Isso aí, Tati, é um excelente método esse, né? A gente sabe que a nossa rotina, o nosso dia a dia é pesado, é apertado, e às vezes a gente acaba procrastinando, porque a gente tem mil e uma tarefas, né? Não só dentro do nosso trabalho, mas em casa e outras atividades. Então, a melhor maneira, o melhor método é esse, é você tirar um dia, um horário, como se fosse o seu horário de atendimento. Você tira aquele Isso. horário, aquele dia. Ah, se você não quer ocupar o seu sábado com isso, o seu domingo, você vai tirar a sua sexta-feira. Então, tira aquele horário. Acho que nas primeiras vezes isso vai ser demorado, né? Depois você vai pegando a maneira de você conversar com o seu cliente, a maneira que você conversa com o seu avatar, né? Que é o seu cliente ideal ali. Então, você já vai tendo aquelas questões, as dúvidas, né? Que ele quer saber, né? Essa é a nossa forma de divulgação, né? E aí você já prepara os 7 posts, né? Que é o ideal, pelo menos, né? Um diário, Uhum. né? De 1 a 2 diariamente. Mas se você fizer um, você já está concluindo ali a sua divulgação, né? E aí você já Uhum. prepara dentre fotos, textos, frases de efeito, de motivação, Isso. algum exercício diferente, alguma dica, algum vídeo, né? Isso é importante também a gente divulgar vídeos, né? Mostrando como é o Pilates, né? Para poder Uhum. realmente estar divulgando o nosso trabalho, né? Para pessoas novas, para pessoas que não conhecem, né? Até para os nossos clientes indicarem também, né? Usar a Com rede social para isso, né? É O importante, boca a sim, boca é o melhor também. conscientizar a população ali, né? Bem legal. Além da gente se divulgar, né? Fazer o nosso papel de profissional, né? Que é orientar essa população tão carente de informação, né? Que eles encontrem algo, né? Que informe, né? Essa população ali também na nossa rede social.
E muitas pessoas, né, Tati, ainda não conhecem o Pilates e o Neopilates, né? Uhum, muita gente não conhece, né? Tem só a ideia que Pilates é alongamento, né, Sá? E tá bem longe de ser só isso, né? Então, acho que cabe a nós profissionais, né, orientarmos essas pessoas, né? Tem que partir de nós essa orientação, né? E a rede social ajuda muito, né? É a ferramenta, é o que nós temos aí à mão, né, para poder divulgar o que realmente é o nosso trabalho. Com certeza. Hoje a gente pensou em falar um pouco mais sobre essa conversão, né? Daquele visitante, Uhum. que é aquela pessoa que não conhece o Pilates, que não conhece o Neopilates, que não conhece o estúdio, que não conhece a forma de trabalho, como que é uma sessão, um atendimento, né? Quanto tempo ele dura. Sim, A gente tem que trabalhar com esse tipo de pessoa, né? A gente tem que entender que nem sim. todos os visitantes, né, conhecem o nosso método, né? Conhecem a nossa Uhum. forma. Então, a ideia hoje é a gente realmente estar trocando isso, né? Porque como converter realmente o visitante em um cliente, né? Em um futuro paciente. Mesmo que ele não tenha dor, que ele não tenha alguma queixa, algum desconforto, né? Mas que ele faça a prática do Neopilates e do Pilates como bem-estar, como um exercício físico para sua rotina, né? Você tem, Sim. Tati, algum processo assim na sua primeira abordagem, quando o seu cliente chega querendo conhecer, assim, você tem algum processo que você faz para poder fazer, Sim. né, essa conversão? Eu sempre busco ouvir esse paciente primeiro, né? Para entender, assim, alguma coisa trouxe ele para o meu estúdio, né? Algo motivou essa procura. Então, eu busco entender, né, o que trouxe esse paciente para o meu espaço, né? Vejo se é um objetivo também relacionado à minha profissão, que pode, às vezes, não ser, né? Mas geralmente sim, né? Então, eu busco entender o que esse paciente busca e orientar e mostrar para ele que nós vamos conseguir atingir esses resultados que ele procura, né? Se fizer parte ali da minha abordagem. Entendi. Você tem alguma ficha, alguma avaliação que você faz na primeira vez ou você faz só quando ele retorna já com atendimento marcado? Como é que é esse Não, processo a inicial? gente já conversa, eu já busco entender o que esse paciente quer, eu já traço ali mais ou menos qual vai ser, já explico para ele a conduta do tratamento, o que a gente pode esperar, no período que a gente pode esperar aquele resultado. Eu mostro um pouco do estúdio, não faço nenhum tipo de exercício, nada com ele, eu busco entender esse paciente para me preparar para ter um primeiro contato eficiente. Bacana. Fico sim com o contato, né, desse paciente, eu cadastro essa visita que ele teve ao meu estúdio, mas esse primeiro contato eu busco só entender o que ele busca, o que ele sente, como eu vou poder atuar, já vou traçando a minha estratégia, passo para ele esse meu parecer profissional, né, quais são os resultados que nós podemos atingir, no tempo que nós podemos atingir, e como funcionaria o engajamento ali das sessões para que ele chegasse ali naquele resultado. Perfeito, Tati. Eu acho que essa abordagem inicial é o que faz a diferença, né, dentro de um estúdio de Sim, Pilates, na questão de realmente você olhar individualmente, né? Você olhar o que ele quer, né? Não ter um procedimento igual para todo mundo, né? Já uhum, chegar e de repente fazer uma aula padronizada, né? Como a gente às vezes até vê por aí. Às vezes você fazendo uma aula padronizada, você não vai atingir o que ele deseja, o que ele almeja, né? E esse visitante não vai ser convertido em cliente, porque você nem não, ouviu, né? Você não atendeu a necessidade dele porque você nem ouviu. Então, realmente, uhum, essa abordagem inicial, esse primeiro contato, né, é fundamental para que a gente realmente transforme essa pessoa curiosa, essa pessoa que quer conhecer, né, tendo queixa ou não, né, tendo dor ou não, tendo alguma necessidade física ou não. Às vezes ele está procurando realmente só para bem-estar, mas como você falou, ele está chegando com algum objetivo, né? alguma coisa. Então, é Ele quer realmente ser você atendido, né, entender. Sá? Exatamente. E eu O acho que a paciente gente tem tem que que ver passar esse por três. acolhimento. Exatamente. Eu acho que a gente tem que passar por três processos iniciais nessa abordagem. O primeiro processo é você realmente apresentar-se, né? Se apresentar para ele rapidamente, né? Você é físico, Uhum. você é educadora física, você, qual é a forma que você trabalha, né? O que que você pensa com relação àquela queixa dele, há quanto tempo você atua, se você tem algum exemplo, né, igual ao dele, né? Ah, eu tô com hérnia de disco, eu já atendi tantos pacientes com hérnia de disco, enfim.
é você realmente se apresentar rapidamente. O outro processo é você apresentar o ambiente, é apresentar o estúdio, é apresentar os equipamentos rapidamente. Isso é interessante para que ele, mesmo que naquele momento ele não continue o Pilates com você, ele um dia ele vai lembrar, eu gostei porque aquele equipamento é para isso, eu conheci, eu coloquei a mão, eu experimentei. Então, é você apresentar o estúdio, os equipamentos que vão ser trabalhados. E o terceiro ponto é você apresentar o método, né? Apresentar o Pilates e o Neopilates para ele. Porque a gente vê muitos profissionais que nem explicam o que é, para que serve, né? Não é contar a história do Pilates, não é contar a história do Neopilates, mas é apresentar para ele a modalidade. Porque, como eu falei no começo, tem muita gente que ainda não conhece o método, né? Não conhece ainda o Pilates, né? Que vem para o estúdio porque ouviu falar, ou porque foi indicado, ou porque uma colega faz, né? Mas não sabe de fato o que é. Então, essas 3 apresentações, eu acho que na primeira vez é uma passo a passo. Você tem que fazer, mesmo que seja rápido, né? Mas você tem que fazer, né? É super importante. Eu sempre acho que é importante o paciente entender, né? Nós somos a ponte, né? Que vamos trazer o que nós temos, né? O nosso trabalho, o método, nós entendemos desse método, nós temos que entender esse paciente, né? E mostrar para ele que existe uma conexão e que juntos a gente vai chegar ali no que ele precisa. É o nosso papel, né? De fazer esse link, né? Passar para o paciente que dentro do método, né? É possível atender as expectativas que ele tem. Então, cabe a nós, né, apresentar o método, apresentar os aparelhos, para que ele possa materializar, né, realmente, né, entender aquilo que está na mente dele, o que ele idealizou, né? Isso aí, isso aí. Você citou a palavra materializar. Realmente, eu gosto muito dessa palavra porque fica muito vago, né, o que você fala, fica muito... a explicação, às vezes, que você dá para ele fica vaga. Ele não consegue botar a mão, ele não consegue ver, né? Ele não consegue materializar o método, né? Às vezes, realmente, você pegando um papel, explicando para ele o passo a passo, como que funciona. Hoje você vai estar assim, daqui a um mês você vai estar assim, em 3 meses você vai estar assim. Não é? Fazer esse esquema, né, no papel também é interessante para ele. Dar essa atenção, né, para ele é super importante para que ele confie em você, né? Ele não te conhece na primeira vez, né? Ele está chegando ali a primeira vez. Então você precisa passar essa confiança. E quando você materializa isso, né, com papel ou com folder que você tenha, ou alguma planilhinha que você já deixa ali preparada ali no seu estúdio para você poder entregar, para que ele realmente saia levando algum material do seu estúdio, né? Não precisa ser um portfólio, nada também custoso para o seu negócio, mas isso também é bacana, né? Você materializar o método, é mostrar ali, de repente, um textinho do que é o Pilates, quais são os benefícios pontuados ali rapidinho, ou alguma imagem, alguma figura que ele remeta a um bem-estar, né? Uma satisfação física, mental, isso também é bacana, né? Você ter esse método ali logo na primeira abordagem, né? Às vezes o paciente vem mesmo com aquela ideia da internet, né? A gente estava falando da vantagem da internet, mas a gente também tem a distorção na internet do que realmente é o método, do que você consegue aplicar, né? A abrangência real do método, que é muito ampla, né? Muito além do que às vezes a internet divulga. E cabe a nós, profissionais, né, acolhermos esse paciente e explicar para ele todos esses benefícios, de como vai ser essa abordagem, quanto que é amplo, né? Como ele pode ser beneficiado realmente com o método Pilates, não só como ele só vê na internet, como ele lê num textinho ali, que é tudo muito resumido, ou nas imagens padrão ali que tem na internet, né? A gente sabe que é muito mais do que isso, e cabe, acho que a nós, profissionais, entendermos cada paciente, né? E qual porção vai ser melhor para aquele paciente. Exatamente, e explicar isso num primeiro contato, né? Não deixar isso para depois, né? Ele precisa já sair do estúdio, né? Do estabelecimento com essa carga, né? De informação, né? Muitas vezes ele entra no estúdio... É para mim. Exatamente. Ele entra de uma forma e ele sai de outra, né? Ele fala, achei o que vai resolver o meu problema. Exatamente, esse é o ponto da conversão. Esse é o ponto que tira ele do visitante e leva ele para ser o seu cliente, o seu futuro cliente. Como eu falei, se ele não se tornar cliente naquele momento, que às vezes ele vai ter ali um momento de dificuldade financeira, não vai poder começar naquele momento,
quando ele se organizar, ele vai pensar, né, em quem deu essa informação para ele, em quem materializou isso tudo para ele na primeira vez. Então, com certeza, ele vai voltar e ele vai conseguir fazer a sua inscrição, a sua matrícula, né, no estúdio e começar de fato, né, o seu tratamento ou a sua prática, né, de atividade física. Então, realmente, essa primeira abordagem, esse primeiro contato, a gente tem que ter um tempo para isso, né, para passar por esses processos, né, fazer com que o visitante realmente viaje nesses processos. E eu cito muito esse exemplo. A gente precisa ter processos. A gente tem que fazer com ele o que a gente vai fazer com o próximo, com os outros 10 pacientes que vierem, e assim sucessivamente. A gente tem que seguir uma linha, né? Para que a gente faça a mesma coisa que a gente fez com ele, a gente faça com os outros. E isso vai se tornando um hábito para nós, isso vai se tornando um hábito na nossa gestão, né? Que toda vez quando aquele cliente novo chegar, ele vai passar por esse processo. Eu vou fazer a minha apresentação, a apresentação do estúdio, a apresentação do Neopilates ou do Pilates. Depois, ele vai ganhar esse folderzinho, ele vai ganhar esse portfólio ou essa ficha, ou, né? Depois, E aí você vai criando esse protocolo, né? É legal a gente ter isso, porque aí todos eles vão passar pelo mesmo filtro, né? E todos eles vão sair com a mesma informação, todos eles vão sair abastecidos, né, do seu estúdio. E materializar, ele sai do seu estúdio com algum papel, seja um folder, seja um catálogo, ou seja um portfólio, uma coisa maior, ou uma folhinha, né, com algum método explicando quantas vezes na semana ele pode fazer, quais são os benefícios. Isso também é muito bacana, né, Tati? A gente realmente formalizar esse primeiro contato, né? Uma coisa que a gente usa muito aqui também, Tati, que mostra o profissionalismo, né, não só do fisioterapeuta, mas também do estúdio, né, do negócio. Muitos de nós, fisioterapeutas, gestores de estúdios, não temos secretária, né? Acaba nós fazendo todo o processo ali administrativo. E isso é bacana, isso tem o seu lado positivo e isso tem o seu lado também que requer o custo, né? Tem o benefício e tem o custo, o ônus e o bônus, né? E aí, muitas vezes passa por nós. Mas isso é bacana, porque a gente tem um contato direto com aquela pessoa, né? E a gente vai colher do nosso jeito aquelas informações. Mas, ao mesmo tempo que a gente quer criar uma conexão com aquela pessoa que a gente não conhece, a gente também precisa mostrar nosso lado profissional. A gente precisa mostrar a formalização, né, daquele primeiro contato. A forma que o estúdio recebe aquela pessoa desconhecida. Aqui no nosso estúdio, a gente faz uma mensagem padrão quando ele entra em contato através do WhatsApp, mas é a mensagem padrão pelo nome, onde a gente já quer saber o nome para poder, né, criar aquele elo. E a partir dali, colhendo aquelas perguntas básicas de dor, de desconforto, o que fez ele chegar até você, como ele conheceu o estúdio e tal, tem aquela mensagem padrão. A partir dali, a gente já vai estabelecer uma conexão de marcação, né? De dia, de horário, qual o melhor horário e tal. A gente usa isso com todas as pessoas que entram em contato com a gente. Desde o processo de apresentação, ao processo de coleta, né, de dados, até o processo da marcação. Dali, a gente estabeleceu postzinhos, mensagens de post. Isso faz com que fique profissional. Por exemplo, ele fala assim pra gente: para mim, eu quero experimentar, eu quero marcar um atendimento experimental, quero conhecer o estúdio, terça-feira, 8 horas da manhã. Aí, eu vejo colegas que colocam assim: ok, fulano, marcado, pronto. Isso não materializa, não tangibiliza, isso não torna profissional aquele negócio. Aí a gente preparou pequenos posts, onde a gente vai lá em cima e troca o nome do paciente e lá embaixo a data e horário. Coloca o slogan do seu estúdio, coloca a sua logo, coloca uma foto, alguma coisa que você queira, já deixa isso pronto. E aí você pega isso e manda para ele. Ele vai receber aquilo como um sistema, o sistema marcou, né? Então você padroniza e tem lá o nome dele. Isso vai fazer com que ele encare o seu negócio já como um negócio profissional e ele não esqueça. Ele não vai esquecer daquele dia, daquele horário, porque não foi só uma mensagem dizendo embaixo: ok, fulano, marcado. Né? Você acaba materializando isso, né? Isso é legal, é uma forma que a gente adotou aqui. E assim, para nós não tem trabalho algum, porque é só trocar o nome e lá embaixo a data e o horário. E
o número de pessoas que encaram o negócio como um profissionalismo maior aumentou muito e o número de desistência, sabe? Aquela pessoa que marca e não vem, aquela pessoa que marca e desmarca, isso diminuiu muito, né? Por conta disso, quer dizer, uma ação simples que a gente adotou e acaba transformando, né, um primeiro contato, não é? Às vezes a gente precisa passar por esses procedimentos assim também. Então a gente adota esse procedimento com todas as pessoas que entram em contato com a gente, né? Desde o momento da abordagem inicial. Dizendo, né? O quê? Costumo também mandar uma mensagem para esse paciente com o nome dele também, para dizer do agendamento, né? Depois que ele visita o estúdio também, eu envio uma mensagem agradecendo a visita, né? Dizendo que foi um prazer para mim poder recebê-lo aqui e que espero em breve que a gente dê início a algum tratamento, né? E funciona, né? Eu acho que, para mim, a palavra-chave do meu trabalho é acolhimento. Eu acho que é acolhimento é a palavra. Tá falhando um pouquinho mais. Você tá me vendo bem, Tati? Tô sim, agora você tá me vendo bem? Tô vendo. Tava falhando um pouquinho, né? Tava, deu uma travadinha. Pra mim tá travado um pouquinho você. Peraí. Será o que é? Aí, vem, vamos lá. Daqui a pouco vai voltando devagarzinho. Tem hora que trava, tem hora que é assim mesmo. Mas é isso, é importante essa mensagem padrão, né? Tanto de receber quanto de agradecer, né? Depois. Esse acolhimento realmente é o que falta, né? Lá fora, né, Tati? E a gente tem que trazer isso para dentro do nosso estúdio, né? Quanto mais agora, depois desse período, né? Que todas as pessoas estão muito carentes desse tipo de atenção, desse tipo de acolhimento, né? Eu acho que é muito importante. Eu busco muito isso, né? Eu não acredito na prática do meu trabalho sem esse acolhimento, né? Com certeza, eu acho que quando a gente olha para aquele paciente como um indivíduo com necessidades e você coloca de verdade à disposição para tratar esse paciente, ele vai sentir esse acolhimento e ele vai se converter como teu paciente porque ele sentiu realmente, né? Essa atenção, né? Esse acolhimento como atenção, né? É a mais, né, Tati? É o a mais da aula, né? É o a mais do atendimento, né? Ter esse passo a passo para atender é muito importante porque ele organiza o nosso sentimento de transmitir esse acolhimento, né? Eu também busco seguir, né? Um passo a passo para recebê-lo e conseguir traduzir esse acolhimento, né? Porque senão, às vezes, a gente pode deixar algum detalhe em aberto. Então, eu busco sempre ter uma conduta mais próxima do padrão ali, né? Mas busco também fazer as adaptações para aquela pessoa que está comigo naquele momento, né? Para acolher ela do jeito que ela é, né? Que é dela, né? Isso, a gente conhece, né, a técnica do espelhamento, né? A gente tem que acolher a pessoa da mesma forma que a pessoa chega pra gente, né? Se é uma pessoa mais calma, você tem que ter um tipo de conduta e abordagem. Se é uma pessoa mais agitada, você tem que, né? Exatamente, é a técnica do espelhamento. Isso aí realmente é para nossa vida, né? Não só para o nosso negócio, né? E Tati, você tem alguma estratégia assim que você usa no seu primeiro atendimento na intenção de convertê-lo em seu cliente? Ou você não pensa em estratégia? Você pensa no atendimento à queixa dele, né? Eu busco entender, sim, o que ele veio. Eu tenho até algumas questões que, se eu tô com menos tempo, né, eu coloco para ele já preencher quando ele vem para fazer o primeiro atendimento, né? Aqui no estúdio eu não trabalho com aula experimental, né? Já faz muito tempo, grátis, né? Eu tenho sempre já dentro da própria proposta, não ofereço aulas experimentais gratuitas, já tem anos, né? Então eu já busco entender esse paciente, quando ele vem para o primeiro atendimento, efetivamente, eu já tenho algumas perguntas que eu busco entender. O que ele deseja, quais são os objetivos dele, o que ele quer, né? O que ele busca com aquele atendimento. Então, na primeira aula dele, né? Na primeira sessão dele, eu já vou ser bem pontual, que eu acho que ele já tem que sim perceber uma diferença que vá ao encontro do que ele quer, né? Eu já venho pra assim, ele voltar, né? Eu já faço algumas questões. Ele vê aquele resultado ali e querer voltar, né? Já na primeira, com certeza.
Então, eu tenho sim, ou eu faço verbalmente, se tiver direto assim conversando, eu já vou tendo a percepção, já coloco na ficha, senão eu também tenho algumas questões que ele pode responder e deixar para mim, né? E aí a gente já vai traçar uma abordagem efetiva desde o primeiro contato. Acho que você realmente já acolhendo, né, tendo essa coleta de dados, de queixas, de desconfortos, de incômodos dele no começo, você realmente entra naquele primeiro atendimento já mostrando o resultado, né? Sim, eu já chego mostrando para que eu vim. Essa é a sua estratégia e a estratégia que dá super certo, né? Você está com lista de espera aí. Funciona, né? Pelo menos para mim tem funcionado, sabe? Eu acho que se a pessoa vai procurar por algo específico, né? É importante que ela consiga entender que está funcionando pelo que ela buscou, né? Sim. Importante também, Tati, você apresentar os seus aparelhos e fazer uma passada com ele, né, durante o Sim. atendimento, né, para que ele também conheça ali, né, todo o seu estúdio, né, que ele entenda que ele tem muito recurso, né, para poder chegar naquele objetivo dele, né, ele tem, além de vários aparelhos, dentro dos aparelhos ele tem infinitas possibilidades, isso é bacana também como estratégia, né, nos primeiros atendimentos, né, ou no primeiro atendimento. Ele fala, nossa, é muito rico aqui, né, de informação, de atendimento, né? Isso também é legal, né? Fazer uma passada por todos os aparelhos. A gente, às vezes, encara com dificuldade, mas isso é uma estratégia também para que ele se transforme em cliente, né? Logo no primeiro atendimento, né? Para que ele veja essa fartura de possibilidades, né? Sim, esse primeiro contato, né, eu peço para que ele venha ao estúdio, eu explico, entendo o caso dele, né? Relaciono com o meu método. Nesse contato, eu já mostro todo o estúdio, já explico toda a metodologia, mostro os aparelhos, explico toda a parte de como que vai ser esse atendimento, para quando ele vier para essa primeira sessão, né, para realizar os exercícios em si, ele já esteja familiarizado com o espaço, com os aparelhos, com o que ele pode buscar, com o que ele pode atingir, ele já vai chegar totalmente orientado para esse atendimento, né? Eu não acredito naquela questão de vir para uma aula inicial, apareci, marquei com uma turma que eu não conheço, com aparelhos que eu não conheço, com instrutor que eu nunca vi, com um paciente que eu nunca vi, como que eu vou prescrever exercícios para eles que eu nem sei a necessidade deles? Então, eu gosto sim de uma... É o que se vê na aula experimental, né? É o que se vê na aula experimental. Acaba sendo uma aula padronizada, né? Tá? Então, assim, essa forma que eu elaborei é o que eu entendo para mim, tá? Como algo que me tem me dado mais resultado, né? Eu tenho conseguido converter os meus clientes, né? Porque eles percebem, sim, esse cuidado com o caso deles, né? O acolhimento ao caso deles. Então, eles vêm para esse primeiro atendimento muito mais preparados, mais confortados, e as surpresas nesse primeiro contato é menor, então ele consegue desfrutar, né, dos benefícios desse primeiro atendimento. Tem mais benefícios. É uma boa estratégia, né? Ele já vem sabendo o que ele vai conseguir como benefício, né? E aí, Tati, pegando esse gancho, e se ele não vem? E se ele não fecha aquele tipo de atendimento, qual é o procedimento que você tem? Por exemplo, ele teve o contato inicial com você, e aí você agendou, e aí ele não vem. Como que você atua com relação a isso? Se ele não vem, né? Às vezes ele nem agenda, às vezes só vem conversar e não vem, né? Ou ele agenda e acaba desmarcando, né? Eu tenho esse contato, né, desse paciente por conta do que nós tivemos ou presencialmente, ou ele já me chamou pelo WhatsApp. Então, eu costumo mandar conteúdos de saúde, né, bem similares ao que eu posto, né, mas um pouquinho mais elaborados, com dicas mais eficientes, e envio para meus pacientes semanalmente, né? Então, é uma forma de ser lembrada ali por ele e tudo mais, tentando, se ele tentar digerir, né, melhor a questão de iniciar uma atividade para poder perceber que é para ele, né? Então, tem pessoas que levam mais tempo para falar, poxa, é isso que eu quero. Então, quanto mais conteúdo eu puder oferecer para que ele se sinta seguro, que ele vai estar, sim, acolhido no meu estúdio, né, por exemplo, eu busco oferecer, sim. Sim, é importante a gente ter esse contato, né, dele, né, numa ficha, num banco de dados. Extremamente importante.
né? Porque às Mesmo vezes que aquele... a gente te chama, né, Sá, futuramente também, ele pode chamar, não fechar, depois chamar de novo. E já aconteceu comigo. Aí eu falo, eu tenho o teu contato aqui, eu lembro que nós conversamos. Isso é muito legal para a pessoa. E aí você fala Então, até do caso dele, se você lembrar, né? exatamente. Eu lembro da sua queixa, eu lembro da sua dor, como você tá, Isso. aliviou. Você Então, já vai ganhar esse cliente aí só nessa conversa então, aí, eu nessa busco, segunda sim, conversa, esse né? cuidado, né? Cuidado com eles, né? Cuidado de acolher realmente, né? Independente se ele for ser meu paciente já de imediato, quando a gente se conheceu, mas também busco deixar essa mensagem que ele vai ser acolhido sim, né? Quando ele definir vir, ele vai ser acolhido naquele momento. Eu acho que a gente tem que ter é a conduta que a gente tem aqui, realmente, de ter essa coleta, né, de dados. A gente precisa formalizar isso, né, administrativamente falando, né? Que seja numa folha, que seja numa planilha, que seja no próprio celular, que seja no sistema, quem trabalha com sistema. Tem que ter uma aba ali de pessoas que podem ser seus futuros clientes, né, futuros Com pacientes. certeza. São pessoas que te abordam pelo direct, são pessoas que te abordam através de um comentário, de um post. Você resgatar essas pessoas, né? Pedir o WhatsApp. Muitos não dão, né? Mas quem realmente passa o WhatsApp, você capte esse contato, né? E quando a pessoa te manda direto pelo WhatsApp, fica mais fácil, você já tem esse contato. Quando essa pessoa chegar, né, pessoalmente no seu estúdio, você ter uma fichinha preparada para isso, né? Para recebê-lo. E aí você realiza realmente esse banco de dados, né? A gente vê muitos colegas que não aproveitam essa oportunidade, né? De você recrutar esse contato desses clientes, desses visitantes, na verdade, né? E abastecer essa lista. Você namorar essa lista, né? Você tá ali semanalmente, ou se você achar que semanalmente é muito tempo, de 15 em 15 dias, estabelecer isso, né? Como rotina. De 15 em 15 dias, ou todo dia 20 do mês, estipular para você, né, na sua gestão, ou todo dia 1º, ou todo domingo, né, de acordo com a possibilidade de cada um, é você determinar esse calendário, pegar essa lista de clientes, de visitantes, e abastecê-lo de informação, com uma dica, com uma orientação, né, como fisioterapeuta, como instrutora de Pilates e Neopilates, para que ele realmente seja conquistado. Muitas vezes a gente alarma na cabeça dele algo que ele não queria, que ele não achava que não era para ele, né? Através de um post, ele pode olhar e falar, nossa, realmente, eu sinto isso, eu tenho isso, né? No momento eu não estou podendo, ou por conta de tempo, ou por conta de organização, ou por conta do financeiro, mas quem sabe eu consiga me organizar e tal. Então, é importante a gente ter esse contato, né? Tanto no contato presencial, como no virtual, né? Através do direct, ou através do WhatsApp. E a gente ter essa rotina, né? Para alimentar essas pessoas, né? Para realmente tornar esse visitante um futuro cliente, né? Com certeza. Mas a pessoa me chama no direct também, né? Como você falou, e você não tem o contato do WhatsApp. Como eu não, às vezes, não acesso frequentemente o meu direct, eu já peço para esse paciente se ele não se incomoda em passar o número dele do WhatsApp, ou que ele me chame no meu WhatsApp para facilitar o nosso contato. E aí eu já migro essa conversa para o WhatsApp, que já mantém esse elo mais próximo, né? O WhatsApp é uma ferramenta que eu tenho mais acesso com mais frequência. Né? E mais rápido também, né? Isso, então me traz uma proximidade melhor com essa pessoa, né? Favorece mais o nosso diálogo ali, para que eu possa entender realmente o que essa pessoa busca, né? E esclarecer se seria comigo, né? Às vezes não é um caso que seja minha área, eu já indico para algum profissional que seja, mas entender essa né? E ter o contato ali dela mesmo, né? Como você falou, vai enriquecer o nosso banco ali de contatos, e a gente só tem a ganhar fazendo isso. Só ganhar. Se você não converter esse cliente agora, um dia você tem a possibilidade de converter, mas abastecendo, né, de informação, de dicas, fazendo o que a gente chama de extra estúdio, né? A gente tem que fazer essa divulgação, esse processo aí de informação. Fica, né, sabe? Às vezes ele não fica, Exatamente. Mas outra pessoa pode estar se afinizando mais ou sendo mais eficiente.
E é isso, né? A gente tem que desenvolver nosso papel profissional e trazer esse start na mente das pessoas sobre a importância do nosso trabalho, né? E tendo esse contato, quanto mais pessoas nós pudermos divulgar essa importância, melhor vai ser pra gente, né? Quando nós E tivermos o professor acesso também, aí, né? exatamente, quando nós tivermos o acesso aí mais livremente, né, a atividades em conjunto, né, a gente espera que isso seja breve aí, os nossos É. eventos, né, realização de eventos externos, a gente contactar essa lista, né, para que convide essas pessoas a participarem desses aulões ou de uma palestra que você for promover dentro do seu negócio, dentro do seu estabelecimento, uma aula diferente, também é bacana, né, você resgatar essa lista e trazer essas pessoas para poder chegar para perto, né? Sim. Divulgar para que a cada pessoa traga mais uma pessoa, né? É fazer o espírito de comunidade, né? O espírito Exato. de coletividade. As pessoas gostam de estar em grupos, né? E depois desse momento que elas precisaram estar separadas, né? A gente aproveitar esse momento, que se Deus quiser, aí no início de 2021, tudo isso aí já pode ter mudado esse cenário e as coisas já podem estar melhores, né? E aí a gente já se preparar para fazer esses encontros, né, ao ar livre ou que seja dentro do seu estúdio. Ou seja, se você não tem um banco de dados de pessoas que você coleta lá no primeiro contato, né, seja virtual ou presencial, se você não tem esse banco de dados, quer dizer, é um número que você perde, né, de pessoas que você pode convidar para esses eventos, né, para mostrar o seu trabalho, né? Isso é verdade. É super importante. E, Tati, no começo, assim, quando esse cliente chega, você tem processos de ficha, processos de cadastramento, falando aqui em banco de dados, como que você organiza administrativamente, assim, fichas de avaliação, fichas de evolução, como que você faz, assim, com esse visitante, né, que ainda não se tornou seu cliente? Se eu não tenho o contato dele, né, no WhatsApp, já não tenho esses dados, eu entrego sim uma ficha para que ele preencha, né, o nome dele, o telefone, a data de aniversário, eu também pego. E como Bacana ele que você soube fez do meu contato estúdio. também, né? E como ele soube do meu estúdio, né? Então eu pego sim. Eu uso de fichas de evolução aqui no meu estúdio, depois que ele fecha, né, o tratamento, eu faço toda a evolução. Eu faço evoluções diárias, né? Assim, cada sessão que ele vem para o estúdio, e eu revejo essas evoluções a cada mês, para trilhar o objetivo para o próximo mês, né? Então, eu tenho essas evoluções a cada sessão e também pelo período também. A gente sabe que ficha de evolução é um calo aí na vida do fisioterapeuta, né? Principalmente aí dos estúdios de Pilates, de Neopilates, por conta da grande demanda de atendimento, por conta da rotina ser apertada, né? As aulas começarem seguidas, né? Uma seguida da outra, e agora com todo esse procedimento mais intenso de higienização, né, do nosso ambiente de trabalho, tudo isso ficou ainda muito apertado, mas a gente sabe a necessidade da ficha de evolução, né? E além de respaldo, acompanhamento, a gente sabe isso, né, legalmente, né, através do nosso código de ética, que isso tem que ser feito, né, e registrado, né, Tati? Então a gente precisa também ter esse tipo de rotina, né, que seja diária, né, que seja, se você não consegue durante o seu horário de atendimento, né, acabou de atender, faz a evolução, muitas vezes a gente não consegue dessa forma, né? Então, que a gente estipule no final do nosso dia, ou no meio do nosso dia, né, no intervalo entre o dia e a manhã e a tarde, que a gente faça todos, mas que faça, né, essa ficha, verdade, né? Que faça, que reveja. Os planejamentos, né, por períodos, né, de um mês, né, eu já inicio criando como seria os meus atendimentos, né, para as próximas 4 ou 8 você horas. fez isso. Acho que você fez isso semana passada. Eu vi, ou essa semana você fez isso, não fez? Sim. Eu vi. Vai começar outubro. Falando sobre outubro, né? Falando sobre os procedimentos. Eu já planejo tudo o que eu vou fazer. Então, eu já tenho os meus atendimentos descritos para cada paciente. Então, quando ele chega, eu anoto o relato de como ele está. Se eu preciso fazer alguma variação no que eu planejei, eu anoto, mas, em geral, a conduta já está estabelecida. Eu anoto como ele ficou ao final, né? Se tem alguma anotação para a próxima sessão. Então, basicamente, a minha evolução,
ela já está meio que trilhada. Eu só faço as adaptações. Então, para mim, isso me facilitou muito e também me ajuda muito a ver o meu progresso, né? Quanto eu atinjo com esse paciente do que eu programei naquele período, mês Daquilo que para você ele. programou, daquilo que você planejou para o mês, né? Ele cumpriu, ele não cumpriu, você vai precisar regredir um pouco. Isso, se eu preciso Perfeito. E você redirecionar, se o formaliza isso na paciente sua ficha veio, de né? Você formaliza isso na sua ficha de evolução. Formalizo, eu coloco isso na ficha e vou evoluindo, né? Eu não Isso faço aí avaliação acaba sendo a física sua ficha de estática, né, evolução. Sá? Eu acho que você me perguntou também se eu faço avaliação física estática, né? Eu não faço aqui no meu estúdio, tá bom? Eu não aplico essa ficha de avaliação estática, de olhar assim, Sim, sim, isso aí postural, né? eu não aplico aqui, eu uso muito mais dinâmico, né? Essa avaliação mais dinâmica. Dificuldades, as Isso. limitações, as dificuldades, Qual é a as estratégia mobilidades. motora que ele usa, as compensações que ele faz. É assim que eu traço, né? Bacana. Aqui a gente tem a ficha de avaliação postural, né? Mas a gente aplica realmente quando a gente tem um caso de escoliose, um Sim, adolescente que sim. precisa ter aquele antes e depois, né? E Depois, aí a sim. gente acaba Eu fazendo as faço também os fotos, né, de registros antes e por imagem depois. também, né? Quando é assim. Isso é muito bacana, né? Tanto para nós quanto para eles, né? Sim, Para né? Você eles tangibiliza, né? avaliarem Melhor, mesmo, né? Para eles mesmos se avaliarem, né? com certeza. Importante a gente ter todo esse procedimento fora atendimento, né, Tati? É fora É. estúdio, né? Na É muito mais secretaria, do que né? só Ter esse... fazer a sessão, né? Essa, assim, Pois fazer a é, sessão e se a gente não corrigindo o bolo, estabelecer, né? se a gente não estabelecer esse nosso tempo para essa parte administrativa, acontece o que acontece com muitas pessoas. Elas não têm papel, elas não têm ficha, elas não têm avaliação, elas não têm controle, evolução, nada, elas só atendem, né? Aquele E negócio, isso, se você além não de... sabe para onde você está indo, né, Sá? Qualquer lugar serve, né? Então é Exatamente, importante qualquer sim caminho essa serve. organização, né? Acaba suas sessões sendo levadas e não chega a resultado nenhum, né? Porque você não tem evolução, você não tem o acompanhamento daquilo, né? Além do respaldo jurídico, né? O respaldo, né, de você estar ali respaldada, você tem que estar acompanhando para poder até mostrar isso para o seu cliente, né? Qual foi a evolução, o que ele conseguiu, o que você precisou regredir, né? Isso motiva também nós, né, como profissionais, ver que o nosso trabalho dá resultado. E serve, inclusive, para você falar isso para os seus futuros clientes. Olha, eu ofereço tantos por cento de resultado no meu tratamento, porque eu tenho o acompanhamento que relata isso, Provas, né? né? Você tem provas, né? Você tem isso Isso. documentado, né? Se você não tem isso, você não sabe qual que é sua assertividade ali na sua proposta, né? Então, acompanhar isso, ter isso registrado, torna isso mais fácil de ser notado pelo profissional também, né? No próprio sucesso da proposta e também poder mostrar isso para o cliente que já está realizando a proposta e para os futuros clientes, né? Para que eles possam se sentir mais seguros ainda com relação à eficácia da abordagem. Exatamente. E a gente fazendo tudo isso logo no processo inicial, isso além de facilitar o nosso controle, a nossa evolução inicial ali com aquele cliente novo, né, que você não conhece, além de organizar o nosso processo ali administrativo, né, o dossiê ali, né, você vai fazer uma ficha e você vai ter aquela semente, né, tá nascendo, né, aquele novo cliente. Então, além de você Sim. organizar tudo isso, você passar toda essa organização para ele, né, que ele consiga visualizar esse acompanhamento, não tem como esse visitante não se tornar um cliente, né? Você acaba realmente conquistando isso, né? Porque ele vai ver esse cuidado desse profissional, ele vai ver que ele não está fazendo somente um exercício físico por fazer, né? Sem acompanhamento. Então, realmente, a chance de converter É é que isso muito dá maior. trabalho, né, Sada? E as pessoas, né? Isso dá Dá trabalho, muito isso trabalho. é o trabalho extra-aula, é o trabalho extra-atendimento. E é o trabalho que 80 a 90% dos colegas não fazem, não querem. Sim. Então, eles não têm gestão do que eles estão fazendo, né? Eles não têm números, eles não estudam, né? Eles não têm esses processos que são realmente os bastidores, né, do estúdio. E precisa ter, não só para nosso respaldo legal, né, como também para servir de estímulo para nós, né, e para servir de
organização para esse paciente, né? Esse cliente, esse futuro cliente. E outra dá coisa, trabalho, mas esse é cliente importante vendo fazer. toda essa preparação e essa organização, esse cliente vendo todo esse processo, ele leva isso para os outros, né? Ele leva isso para dentro de casa, ele vai chegar em casa falando dessa sua abordagem, ele vai chegar no trabalho falando do fisioterapeuta que ele conheceu, ele vai chegar falando sobre o estúdio, que bacana que é o procedimento acolhedor, organizado. E aí é que, né, que é o grande barato, é você divulgar o seu trabalho por outros clientes, né? Esse é o boca a boca, mas é um boca a boca não somente falando do Pilates, né? Do benefício Falando da da atividade. gente como profissional, né? Tá falando do profissional, tá falando do seu método, tá falando da sua organização, da sua competência como gestora, né? Daquilo. Isso é que é bacana, né? Mas isso dá trabalho, realmente, né? Dá trabalho, mas vale a pena. E para diminuir o trabalho, a gente precisa colocar como procedimento. A gente precisa colocar como método, né? E usar com 1, com 2, com 5, com 10, da mesma Sim. forma. Para que Né? isso O nome incorpore, diz, né, né? realmente na prática, né? Formalizar, né? Não, toda vez que esse cliente chegar, ele vai passar por essa abordagem, por essa ficha de cadastro, por essas perguntas, ele vai receber esse tipo de material, ele vai receber, né, passar por esse procedimento, né? Até esse visitante se tornar cliente. E aí você estimulá-lo para fidelizá-lo, né? E tá sempre desafiando e tal. Mas essa conversão, ela precisa seguir protocolos justamente para diminuir esse trabalhoso, né? Essa coisa trabalhosa que muitos colegas acham, né? Além do trabalho de atender, De né? atender. É você tirar um momento e organizar tudo isso da mesma forma que você faz, né? Como você citou, um dia no mês, é você organizar os seus futuros atendimentos, isso facilita muito, né? Dali você já fazer as evoluções, você já, né, traçar aqueles desafios, aquelas novas metas, né? Para aqueles grupos, ou para aquele horário, né? Ou para cada paciente, né? Dependendo do seu estilo de atendimento, né? Você tirar um momento para isso, é como se fosse um horário do seu atendimento, né? Você não teria que tirar do seu dia o horário para ir atender, então você vai tirar para poder fazer aquilo, para poder se organizar, né? Organizar o seu cronograma de divulgação, o seu cronograma de posts, pegar aquela lista lá das pessoas que entrarem em contato com você, que podem ser os seus futuros clientes, e abastecê-los de informação, já tira um dia e já faz tudo isso, né, Paty? Com certeza. Que seja o dia, por exemplo, do fechamento das finanças, né? Ou da organização financeira. A gente tira um dia no mês para fazer isso, já aproveita esse dia ou essa manhã, né? A cada vez que você vai fazendo, o processo vai se tornando mais rápido, né? Às vezes você leva um dia inteiro, depois você vai levar uma manhã inteira, depois você vai levar horas para fazer aquilo, porque aquilo já virou um hábito, né? Isso. A gente E aí vai você se vai conseguir organizando, organizar as suas rotinas, tanto administrativas, quanto as rotinas financeiras também, né? É muito importante, né, gente, ter tanto essa parte da gestão, né, andando ali junto com o nosso conteúdo técnico, né? Porque daí a gente não vai conseguir oferecer um bom trabalho técnico se a gestão do seu consultório está todo desorganizado, né? Então, Mas é o que a gente viu por aí, né? Então, quanto mais tranquilidade você tem na administração do seu estúdio, você tem mais tranquilidade também para oferecer um trabalho com mais qualidade, né? Perfeito. É casadinho, né? Uma coisa junta a outra, né? Tati, a gente ficaria aqui horas conversando, né? A gente sabe que a gente ficaria aqui horas conversando. Mas o Instagram é ingrato e acaba cortando aqui com uma horinha ou até antes. Então, eu quero agradecer por você ter dividido aqui com a gente um pouquinho da sua rotina, ter falado aqui sobre esse assunto agora nesse processo de retomada que os colegas aí estão, né, voltando, se reinventando, se reorganizando, né, arrumando a casa novamente, né, usando maneiras, métodos diferentes, né, muitos deles pensaram nesse período e já querem logo em 2021 já se reorganizar. Então, quero agradecer aí a troca sua. E quem sabe futuramente a gente volte aqui para estar contando mais ainda sobre isso. Né? A gente está toda hora conversando, né?
Isso aí. Obrigada, Então, tá tá, bom, Tati? Eu vou então. deixar aqui gravado para que os seus clientes também, se quiserem assistir, e outros colegas fisioterapeutas também, para a gente poder estar realmente disseminando essas nossas dicas, né? E como uma trabalha, como a outra trabalha, né? Eu falo aqui do interior do Rio, você já está aí em São Paulo, então são núcleos diferentes, né? E é legal a gente saber como que os colegas estão trabalhando, né? E essa troca é super Uhum. enriquecedora, né? Para todos nós da classe, Sim, né? nem fale. Então tá joia, Sá. Obrigada, viu? Obrigada, tá, Tati? Um beijo. Um beijo. Obrigada. Fique bem. Até breve, né? Sim, até. Tchau, tchau.